Tá lá. Bom, pessoal, boa tarde. Aí aos alunos, tá? Sejam bem-vindos aí a mais uma atividade nossa da Semana da Confeitaria. Qualquer coisa, os alunos estão mandando mensagem aqui para mim que vão entrando aos pouquinhos, tá? Não tem problema. Depois, quem não conseguir, a gente vai disponibilizar lá no nosso canal lá no YouTube, tá? Queria primeiro agradecer a Fernanda. Obrigado, é um prazer aí estar com a Fernanda hoje. É uma pessoa muito querida, uma professora que eu já trabalhei com ela lá em São Paulo. Conhece muito, viu? Quem sabe um dia vocês têm o privilégio de ter aula com ela, né, Fer? É muito legal, viu? Fer, se apresenta aí pra gente te conhecer um pouquinho mais. Lógico, perfeito. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. E eu falo que todo convite que vem do Gabriel sempre são ótimos. Eu adoro trabalhar com o Gabriel. Nós nos conhecemos em São Paulo, como ele disse, em uma oportunidade do Senac. E como ele falou, meu nome é Fernanda Câmara Lopes, eu sou docente do Senac São Bernardo do Campo, sou nutricionista, e aí eu atuo no curso técnico em nutrição e entro também nos cursos da área de gastronomia, né, técnico em confeitaria, técnico em cozinha, e alguns outros cursos livres da área, principalmente para abordar o tema de boas práticas na manipulação dos alimentos. O Gabriel me fez esse convite, fiquei extremamente feliz. Já trabalhei esse conteúdo com outras duas turmas do técnico em confeitaria da unidade de São Bernardo. Esse mesmo tema que a gente vai conversar hoje. Espero que vocês gostem, é um bate-papo, fiquem à vontade para tirar dúvidas, né? Sou muito tranquila em relação a isso, pode interromper, pede para o Gabriel, manda aqui no chat, e aí a gente vai conversando a respeito. Eu me empolgo às vezes, tá, gente? Quando eu gosto do assunto, eu ligo e vou falando. Então, caso vocês não entendam alguma coisa ou queiram perguntar algo, né? Fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas, tá? Estou muito feliz com o convite, agradeço demais. Legal, mais umas pessoas aí entraram. Pessoal, então, o nosso bate-papo hoje é para a gente falar um pouquinho a respeito de alergias e intolerâncias alimentares, pensando nas produções da confeitaria, tá? O que é legal é para os alunos resgatarem. A gente já trabalhou com vocês várias questões das funções dos ingredientes na confeitaria, e hoje a gente vai trazer muito à tona isso nesse bate-papo aqui com a Fernanda, porque a gente vai ver que com relação às intolerâncias e alergias a gente tem problema em ter que excluir, tirar, alterar algum ingrediente. Aí a gente vai ter que pensar, né? Se eu tenho que trocar um ingrediente, como que fica a técnica da confeitaria, né? Daquele ingrediente, a função daquele ingrediente que era tão importante para aquela produção. Então eu vou começar fazendo umas perguntas. Alguns alunos mandaram algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade, pode mandar no chat. Se alguém quiser abrir o microfone, tá? Fiquem tranquilos. Fernando, acho que a primeira pergunta que eu acho mais interessante aí para a gente entender na verdade, assim, que muita gente gera dúvida. Qual a diferença entre uma alergia e uma intolerância? É a mesma coisa? Tem diferença de um para o outro? Perfeito. É muito comum essa dúvida, porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Ele não pode comer aquele determinado alimento e acabou. Então, o que acontece? Quando a gente fala de intolerância, como o próprio nome diz, a pessoa ela não tolera totalmente um determinado alimento, né? A gente até usa esse termo para algumas pessoas. Você é intolerante. Você não aceita o que eu estou falando. Então, quando a gente fala de intolerante, é a questão da aceitação. Então, a pessoa, ela não tolera alguns alimentos e depende muito da quantidade ao qual ela consome. Então, o que acontece? Dependendo da intolerância, ela consegue consumir uma quantidade inferior do que uma pessoa que não teria essa intolerância, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ela tolera uma certa quantidade, talvez essa quantidade não faça tão mal para ela, diferente de quando a gente fala de uma alergia. E essa alergia ela pode ter várias manifestações, né? Seja na pele desse indivíduo, questão respiratória. E quando a gente fala da alergia, não é para essa pessoa ter contato algum. Então é quando a gente faz a exclusão desse alimento da dieta desse indivíduo e ela realmente não pode comer. Então é a mesma coisa a gente pensar para ficar mais fácil os sintomas. Os intolerantes, normalmente eles têm sintomas mais leves. Normalmente são sintomas gastrointestinais, tá? Diarreia, vômito, né? Náuseas também. Agora, quando a gente fala de alergia, ela pode ser muito mais severa nesses sintomas, porque a pessoa não deveria consumir de jeito nenhum, tá? É como se fosse uma resposta imune do próprio organismo, né? Que aquilo fosse extremamente perigoso. Então, ele dá um sinal. Então, a alergia é o mais severo.
é quando a gente pensa em manifestações respiratórias. Então, quando a pessoa começa a ter falta de ar, fechamento da epiglote, né? Então, não tem a passagem de ar. Eu brinco muito pra gente pensar nisso, aquelas novelas que o pessoal ele tem alergia, põe camarão, por exemplo, na comida. E o cara põe o camarão na boca e ele já começa aquela falta de ar. É exatamente isso. Para quem é alérgico, ele pode ter uma manifestação respiratória, gastrointestinal também, né, diarreia e vômitos, e principalmente na pele. Então, a alergia ela é muito mais severa do que uma intolerância. Tá, interessante. E aí pensando hoje, né, que você falou um pouco aí, parece que a cada dia mais tem surgido novas pesquisas nesses assuntos, né? Então antes a gente tinha alguns alimentos, de repente a gente tem uma variedade gigante de tipos de alimento que podem causar alergia ou intolerância, né? E aí pensando quais são os principais tipos ou classificações dos alimentos que a gente encontra hoje que tem essa questão de intolerância e tem alergias, assim, que as pessoas geralmente têm. Perfeito. As intolerâncias, a mais comum hoje em dia, que a gente mais fala, é a intolerância à lactose, que é a mais famosa, digamos assim, das intolerâncias, né? Um exemplo, só para a gente entender, quando a gente fala da intolerância à lactose, esse indivíduo ele não tem uma enzima. Então, no nosso corpo a gente tem várias enzimas. O que significa essa enzima? Né? Ela faz quebra, ela faz digestão daquele nutriente. Então, por exemplo, quando a gente fala da lactose, ela é o açúcar proveniente de leites, os leites e os seus derivados. O indivíduo que não tem essa enzima, ou ela produz, né, na verdade ele produz em pequena quantidade, ele não consegue fazer a quebra desse nutriente, né, dessa lactose. Então é quando ele começa a manifestar intolerância e sintomas decorrentes a isso. Como a gente está falando de enzima, é uma produção normal, natural do nosso corpo. A gente deveria produzir em quantidades adequadas. Os intolerantes, eles têm um porém. O que acontece? O corpo deles começa a produzir uma quantidade inferior. E isso, hoje em dia, em alguns estudos, eles já falam isso pra gente. A gente produz uma quantidade de enzimas e é como se fosse, ao longo da vida, a gente fosse diminuindo essa produção. Como se a gente gastasse esse estoque de enzimas, tá? E aí é uma coisa a gente se pensar, porque a gente faz muito uso de leites e derivados, principalmente de outros mamíferos, de outros animais. Então é como se a gente gastasse essa quantidade de enzimas. Então a intolerância mais comum é em relação a isso. Ou, por exemplo, eu sou muito exposta àquele determinado tipo de alimento. Então, quanto mais eu sou exposta a esse tipo de alimento, eu posso ter a intolerância, né? Eu como muito ele e aí meu organismo começa a repensar aquele alimento. Esses são os mais comuns, né? A intolerância à lactose. Algumas pessoas também têm intolerância ao glúten. Ô, E aí Fer, a uma... gente pode só fazer duas perguntinhas que tem aqui com relação já ao leite, tá? A primeira Lógico. delas é assim, quando se fala de intolerância, a lactose é só de qual a variedade de leite que está incluso aí, né? Tipo, é só o leite de vaca, por exemplo, ou leite de cabra, de qualquer mamífero, ou leite de soja, de cereais leguminosas entra também ou não? Como que funciona isso? Perfeito. Então vamos voltar, né? Depois eu retomo. Quando a gente fala da lactose, o que é importante a gente entender? Ela é o açúcar próprio dos leites e derivados. Então é um açúcar proveniente desses alimentos. A lactose a gente só vai encontrar nesses produtos de origem animal, leites e seus derivados, queijos e afins, tá? Só nesses produtos. Só que tem um porém. Quando a gente fala da lactose, a gente vai encontrar em qualquer tipo de leite de origem animal. Então, seja da vaca, seja da cabra, a gente vai ter presença de lactose. O que vai mudar é a quantidade, é o percentual, mas vai continuar tendo lactose. Diferente, por exemplo, de quando a gente fala da alergia ao leite de vaca. Então, quando a gente fala da alergia do leite de vaca, é referente à proteína que nós temos só no leite de vaca. Então, esse indivíduo poderia consumir outros leites de outros mamíferos, de cabra e afins, tá? Então, tem essa diferença. A lactose a gente sempre vai encontrar em produtos de origem animal de todos os mamíferos. O que vai mudar é o percentual, tá? Então, por isso que a gente encontra em leites e seus derivados. Essa é a principal característica, tá? Tá, entendido. Okay? Sim, Claro? sim. Tem mais uma pergunta Eu vi aqui até que eu uma vou da ler Carol, aqui, ó, né? isso.
Tenho uma dúvida sobre produtos sem lactose. Quando você retira ela do leite ou creme de leite, a quantidade de açúcar do alimento aumenta? Não. Por quê? Se eu estou fazendo a retirada da lactose, que é o açúcar dos leites dos derivados, eu não vou ter um aumento de açúcar, porque o açúcar desse alimento é a lactose. Então, se eu faço a retirada, eu não tenho. O que acontece nesses produtos, né, que normalmente a gente faz a retirada da lactose de forma industrial, né, dos alimentos industrializados, o que acontece normalmente é um aumento de gordura. Então, ele tira totalmente a lactose, que é o açúcar, né, próprio dos leites e seus derivados, e aí normalmente o que acontece é um aumento da gordura, não do açúcar. Tá. Fernanda, aproveitando para perguntar aí, vamos trabalhar um pouco o leite, depois a gente vai pensando nos outros alimentos, né? Se a gente pensa numa produção da confeitaria aí, na estrutura desse leite, você falou, se eu tiro essa lactose, você está até trazendo que aumenta a quantidade de gordura, esse leite vai perder alguma coisa na estrutura dele? Pensando no quando eu vou utilizar ele dentro da confeitaria? Sim, é a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de um leite condensado, tá, Gabi? Eu vou falar pela experiência de algo que eu já testei. Então, quando a gente fala de um leite condensado sem a presença da lactose, ele é um produto que quando a gente vai fazer, por exemplo, um brigadeiro, ele não tem essa consistência de brigadeiro tão rapidamente como um leite condensado comum, tá? E Interessante. aí é quando a pessoa vai ter que fazer exatamente essa proporção. Por isso que eu falo que quando a gente fala de intolerâncias alimentares e alergias, está muito relacionada à questão da experimentação. Porque se eu estou aumentando essa quantidade de gordura, você vai ter que pensar em outros ingredientes, tá? Lembrando também, não é o leite que é a lactose e teve um aumento de gordura. Depende muito da marca do produto. E depende muito da aplicação. Então, eu falo que uma coisa que a gente tem que se habituar, que a gente não tem esse costume, é ler o rótulo. É a gente começar a ver a proporção desses alimentos, até mesmo na tabela nutricional. Então, quando a gente olha lá que essa quantidade de gordura está muito superior a outros nutrientes, é o teor de gordura que está falando mais alto. E aí você vai ter que repensar em toda a sua receita. Tá. Então, é uma coisa que, como a gente não tem alergia, ou a gente não trabalha com esse público-alvo específico, a gente não se atenta a isso, né? A gente faz as produções com as técnicas convencionais. Agora, dependendo do produto utilizado, você vai ter que repensar essa conduta. Tá. Então é interessante isso, né? Que acho que é legal a gente pegar muito isso, né? Cada produto, por mais que seja tipo leite para leite, o que mudou e o quanto isso pode ou não interferir na nossa receita, né? Isso é bem interessante a gente pensar nisso, Exatamente. né? E aí é como é engraçado, né? Até aproveitando a deixa, sai dessa questão da lactose, que é o açúcar dos leites derivados, é a mesma coisa quando a gente vai comprar um leite, seja ele integral, desnatado ou semi-desnatado, né? Porque a gente está falando, nesse caso, do teor de gordura. Então, isso também dá uma mega diferença na produção. Então, eu quero reduzir gordura. Eu estou fazendo uma preparação para alguém que tem um colesterol alto ou algo do tipo. Normalmente, a gente vai dar preferência para aquele leite desnatado, que houve a retirada total da gordura. É meio termo, então usa o desnatado. Não tem problema algum, nenhuma patologia associada, uso integral mesmo. Lógico, quando eu falo desses tipos de leite, estou falando da gordura, né? Integral, desnatado e semi-desnatado. Mas quando a gente fala da retirada do açúcar, que é a lactose desses leites de origem animal, a gente tem que se atentar nessa composição sim. Então eu retirei algo daquele produto. Para ele ter a consistência esperada, a indústria alimentícia ela vai mexer na composição. Então normalmente ela aumenta a gordura. Então você vai ter que repensar. Ô Fer, teve uma pergunta que veio de um aluno também que mandou antes, na verdade até pegando nesse gancho aqui, que ele traz essa dúvida de que, por exemplo, tem gente que fala, na verdade, que eu tenho como garantir que um produto é 100% sem lactose, por exemplo, um leite, e ele disse que alguns rótulos vem escrito que teve adição de lactase. Vem escrito na rotulagem, Perfeito. tipo, esse produto é sem lactose, e depois você vai ler em outro lugar, tá escrito produto, não que não tem lactose, mas foi adicionado lactase. O que vale? Como que funciona isso? Se a Como é a indústria tem diferença? alguma regra para ser considerado? Como que é isso? Então vamos voltar quando a gente fala de intolerância, até voltando na pergunta de tolerância e alergia, né? Quando a gente fala especificamente da intolerância à lactose, a gente tem que entender que a lactose ela é um açúcar.
E aí ela é formada por dois carboidratos pequenos, né? Que é a glicose mais galactose. Então, só para a gente entender o que é a lactose, né? A lactose é a galactose mais glicose. Dois açúcares pequenos que formam a lactose. A lactase, que é o que ele está mencionando, é a enzima. E o que essa lactase faz, essa enzima? Ela faz a quebra, a digestão. Porque quando a gente fala do processo de digestão, a gente tem que absorver um nutriente pequenininho, não pode ser uma molécula grande. Então, como funciona isso? Você tem a galactose e a glicose. Quando elas se unem, elas formam a lactose. A lactase, que é o que ele mencionou, é a enzima. Então, o que essa enzima faz? Ela faz a digestão, ela faz a quebra. Então, ela pega a lactose, que é uma molécula um pouco maior, e faz a quebra em duas menores, a lactose e a glicose. A lactase é uma enzima ao qual o nosso corpo produz. Ela é própria do nosso organismo. Só que para essas pessoas que são intolerantes, elas produzem numa quantidade baixa. Então, o que acontece hoje em dia? A gente consegue, por exemplo, comprar a lactase na farmácia. Então, por exemplo, eu sou intolerante à lactose e me chamaram para ir no aniversário num rodízio de pizza. Eu sei que eu quero comer todas as pizzas com queijo, portuguesa, quatro queijos, eu quero comer tudo. Se eu sei que eu tenho essa intolerância, o que eu vou fazer? Eu vou na farmácia, compro a enzima, que é a lactase, tá? Vou lá na farmácia, compro a lactase e eu vou tomar essa enzima. Então, já que o meu corpo não produz, o que eu faço? Eu compro a lactase e tomo. Quando o meu corpo sentir a presença da lactose, ele vai fazer a quebra, a enzima vai agir. Então, o que acontece? A lactase está relacionada à enzima. Então, alguns produtos podem ser inseridas essa enzima para ela fazer a quebra, tá? Então, eu acho que é essa a pergunta que ele está fazendo. Sim. A lactase é a enzima, ela que faz a quebra, a digestão. Ô Fer, pode ser uma pergunta bem viajada que eu vou fazer, tá? Mas pensando nisso que você está falando, de eu ter a lactase para comprar, eu posso pensar em pôr uma lactase dentro de uma produção da confeitaria? Pode, só que a questão é a composição e a quantidade. Tá. E aí eu falo assim, nós, fazendo um experimento assim, a gente não consegue. Agora, a indústria alimentícia, pensando que eles têm laboratórios de composição em relação à composição química, eles fazem análise desse produto, eles conseguiriam. A gente, diretamente, não. Porque a gente não tem todo esse equipamento para fazer essa aferição, esse controle. Para ver se vai ter resultado mesmo, né? É um risco, Exatamente. Se vai ser eficaz, a gente não consegue. Até aproveitando essa deixa, Gabi, Fê, a gente não conseguiria, até já complementando, a gente vai falar também da doença celíaca, né? Que é a alergia ao glúten. E o glúten está presente nos principais cereais. Um deles que a gente utiliza muito, farinha de trigo, né? Então, o glúten é uma proteína. O que acontece? Quem trabalha especificamente com esse tipo de produto para celíacos, que tem essa alergia à proteína do glúten, né, ao glúten, é a mesma coisa, o cara não faz a digestão, ele não faz a quebra. O que acontece? Quem trabalha com esse tipo de produto para celíacos, ele só faz esse tipo de produto. Eu não posso, por exemplo, na minha confeitaria, eu sempre fiz bolo convencional usando farinha de trigo. Trigo tem glúten. Agora eu vou começar a fazer produto para celíacos. Eu vou fazer uma massa de um bolo usando, sei lá, farinha de amêndoa ou amido de milho, porque não vai ter glúten. Só que aí a gente está falando de uma coisa, de uma questão, que é a contaminação cruzada. O glúten, ele está na superfície das bancadas, ele está na superfície da nossa batedeira, né? E isso, a contaminação cruzada está relacionada ao quê? Algo que eu não vejo. Então, eu posso contaminar esse alimento. Então, são coisas que, assim, às vezes a gente fala, nossa, produto para celíaco é caro. Mas por quê? O cara garante que aquele maquinário só foi utilizado ingredientes que não tenham glúten. Então, ele não mexe com outro tipo de produção. Então, se a gente for numa confeitaria convencional que tenha produtos sem glúten e produtos com glúten, ele não consegue, como eu posso falar, ele não consegue me certificar que aquilo não tem glúten na composição, porque pode conter traços. Tá? Um exemplo também muito claro em relação a isso é a aveia. A aveia é um cereal. Ela, na composição dela, não contém glúten. Ela é um cereal, mas não tem glúten na composição. Só que o que acontece? Quando a gente vai comprar aveia convencional no mercado, ela tem um valor X.
Quando a gente vai comprar em casas de produtos naturais específicos, que não contém glúten nessa aveia, é um produto mais caro. Aí a gente fala assim, gente, mas qual a diferença, né, dessa aveia convencional comprada no mercado, nos supermercados, e essa aveia que eu comprei, por exemplo, em casas específicas? Por que ela é tão mais cara? Porque durante o processamento dessa aveia, aquela que pode conter traços, às vezes ela foi plantada no mesmo canteiro que tinha trigo, ou ela foi processada no mesmo maquinário para fazer a farinha ou flocos mais finos. A indústria não tem como te assegurar que aquilo não tenha glúten. Então ele fala assim, pode conter traços. E até uma questão de legislação. Às vezes a gente pega produto que a gente sabe que não tem, né, glúten, não tem farinha ali, mas está lá a expressão, pode conter traços. Isso é para alertar as pessoas que têm essa alergia, tá? E aquela aveia que é mais cara, ela é isenta de glúten, porque não tem na composição da aveia, e também não, eles garantem que não tem uma contaminação cruzada. O cara que fez aquele processamento, aquele plantio, foi só da aveia, não tem essa mistura, tá? Legal, tem uma pergunta aqui da Alessandra, tá? Os produtos sem glúten fabricados separadamente com toda a garantia pode ser vendido junto com os outros produtos normal, numa padaria convencional? Acho que eu até já emendo uma outra pergunta aí da Alessandra, né? Então vamos supor que, pensando no meu fornecedor, tá? Vamos dizer que ele faz entrega de farinha de trigo junto com a aveia lá que está escrito sem glúten. Eu posso garantir para o meu cliente que é sem glúten ou não? Como funciona isso? Não, porque a gente está falando de novo dessa contaminação cruzada. Infelizmente, as padarias que vendem, alegando que não tem glúten, elas podem alegar que não tem glúten na composição, mas elas vão ter que alertar na embalagem que podem conter traços. Mesmo que nessa panificadora, nessa confeitaria, ela tem uma sala reservada para isso, tá? E tem uma sala que só faz os produtos sem glúten, sem farinha de trigo e afins. Ele pode garantir que na composição não tem, mas na embalagem ele vai ter que colocar o quê? Pode conter traços. Porque essa prateleira que está esses produtos, será que em algum momento teve contato com produtos que tenham glúten? E aí muita gente às vezes pergunta, mas se eu limpar bem, se eu higienizar, se eu lavar com água e sabão, colocar solução clorada, eu não vou matar, vai sumir esse glúten? Não, porque a gente está falando de uma proteína. Ela vai continuar ali, pode ser em resquícios pequenos, mas ela vai existir. Então, às vezes, até no próprio uniforme do indivíduo, no avental, num fouet, né, e afins, a gente orienta, não é para ser feito dessa maneira. Por quê? Você não garante 100% esse processo. E aí eu falo, por que são produtos tão caros? Porque o cara só vai produzir isso, ele só vai trabalhar com isso. Então, o nicho de atuação dele não é tão grande. Então, ele cobra mais caro por esses produtos, e aí sim ele consegue garantir que não vai contar com algum. Eu acho que deixei lá na outra mesa. Infelizmente, numa padaria convencional, não tem como ele garantir 100% que não houve contato. Ele tem que alertar o consumidor, tá? Isso também é legislação em relação à rotulagem nutricional. Você tem que alertar, pode conter traços. Tá. É igual quando a gente compra uma bolacha maisena. Às vezes está lá assim, bolacha maisena convencional. A gente lê os ingredientes e aí no finalzinho da lista de ingredientes está assim, pode conter traços de soja. E aí você fala, gente, mas não tem soja. Como assim? Só que por que a indústria faz isso? Ela tem que te alertar, porque é a legislação, e ela não consegue te garantir 100%. Uma coisa até que eu comecei a falar anteriormente, quando a gente fala de intolerância, a gente tolera um pouco, né? Alergia a gente não tolera nada. A alergia, gente, só pra gente também entender, ela está muito relacionada à proteína daquele alimento. Então, a intolerância, ela pode ser a um componente. Então, existem pessoas que têm intolerância à lactose. Às vezes tem gente que fala assim, eu não tolero muito bem pimentão, eu como e fico mal. Não é uma alergia, ela tolera poucas quantidades ou não tolera muito. As alergias,
elas estão sempre relacionadas à proteína. Então é só a gente pensar em alergias assim. Alergia ao glúten, a gente está falando da doença celíaca, né? E a gente encontra o glúten em alguns produtos, como trigo, né? Centeio, cevada. Então pensa uma panificação, né? A parte de panificação também tem que ser toda alterada. Outra alergia que é muito comum, alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente está falando normalmente da caseína, que é uma proteína específica do leite de vaca. E esse indivíduo vai poder comer e tomar outros leites derivados. Outra alergia que não é tão comum, mas a gente ouve falar, é a alergia ao ovo. Porque a gente está falando da proteína, né, desse ovo. E aí as pessoas falam assim, mas ele tenta separar, que é a albumina, né, uma dessas proteínas. Mas não dá para o cara separar, não dá para fazer só com a clara, tira gema ou afins, não dá. Se a gente for pensar, por exemplo, no ovo, a clara, ela tá junto com a gema. Por mais que a gente separe para algumas produções, você não consegue garantir que não tem mais albumina ali, né? Então, como eu não consigo garantir, a gente descarta o ovo nas preparações dessas pessoas. E a gente tem que pensar em outro emulsificante, outro alimento para dar liga, tá? A Alessandra colocou da clara pasteurizada, mesma coisa. A pasteurização, ela vai garantir a segurança alimentar, devido ao processo térmico. Mas você não consegue garantir 100% porque eu não tenho nada de albumina ali. Porque essa clara estava com os ovos, né? E aí, assim como a gente encontra a clara pasteurizada, a gente também tem a gema pasteurizada, né? Para usar em outras preparações. Então, a gente não consegue garantir 100%. Tá? Fer, Então, intolerância, a gente tolera um pouquinho. A alergia, ela sempre vai estar relacionada à proteína, tá bom? Fer, deixa só para fechar isso, para pensar nesse ponto assim. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, ter uma confeitaria com restrição e uma sem restrição, eu teria que ter 2 espaços, 2 equipes de trabalho, 2 estoques, 2 tudo, totalmente diferente. É isso. Exatamente, Gabi. Utensílios, equipamentos, exatamente isso. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando a pessoa tem a alergia à proteína do leite de vaca, que é muito específico e acaba atingindo a parte respiratória, a gente orienta esses indivíduos a nem comprarem frios em padaria, por exemplo. Aí a gente fala assim, nossa, que extremo, por quê? Ele vai lá comprar presunto, ele vai lá comprar outra coisa, salame. Só que olha como é doido. A mesma máquina que corta o presunto, normalmente cortam a mussarela. E aí a gente está falando da mussarela, né? Assim como outros itens, outros produtos, que vão ter presença de leites e afins, né? A gente evita, porque a pessoa pode ter uma reação alérgica em relação a isso. Então, cai esse exemplo, assim, é só a gente pensar, é a contaminação cruzada. Então, tudo tem que ser diferente, o espaço tem que ser diferente. O colaborador, porque a gente está falando de questão de uniforme, ele vai lá e troca só o avental de frente. Não, porque em algum momento pode ter espirrado farinha de trigo, você pode ter contato. Outra coisa, quem me garante que esse indivíduo fez a troca desse uniforme? É a mesma pessoa, mas eu vou pôr ele para fazer a troca de uniforme. Quem me garante que ele trocou todas as peças? Quem me garante que ele fez uma higienização correta das mãos? Então, tudo isso a gente evita, porque você não consegue assegurar 100%, tá? Então, é exatamente isso que você falou, Gabi. Tudo separado. Até pra gente pensar como é complicado entrar nessa seara, né? Porque até fornecedor você tem que pensar no ciclo todo produtivo do produto, desde o início até o final. A pessoa, às vezes até tem, conversei com uma dona de uma padaria aqui em São Carlos que ela falou disso. Ela tem que pensar até no que o funcionário dela almoça. Porque às vezes ele vai lá, compra um pão francês, ele come aquele pão francês e volta para revender o produto. Ele só tá ali no atendimento, ele só vai pegar ali. E às vezes, tipo, ela teve que começar a fornecer alimento para os funcionários para garantir que eles também, no horário da refeição, não tivesse esse processo, né? É muito delicado. E aí, olha só, né? Alergia e intolerância. A intolerância eu tolero. Então é a mesma coisa. Tem intolerantes à lactose que eles aceitam bem tomar leite. Ok. E tem outros que já não toleram comer queijo. Se ele comer queijo, ele passa mal. E às vezes as pessoas até falam, você não é intolerante, então. Ele é, mas depende da quantidade de lactose. Então tem gente que tolera bem tomar leite, tem gente que não tolera comer queijo, e vice-versa. Quando a gente fala, por exemplo, da alergia
proteína do leite de vaca, ela é extremamente severa. Então, a pessoa tem esse fechamento da glote, né? Que é quando a gente consegue controlar, né? Sólido e líquido. Vai para a faringe, esôfago, estômago, ou o ar que vai para a laringe e pulmão, né? Sistema respiratório e digestório, eles estão muito próximos. E a epiglote, ela faz esse papel de abrir e fechar. Então, uma pessoa que tem só contato e ela é alérgica, ela tem o fechamento dessa glote, ela enche e fecha, não passa ar. E às vezes não é algo que ela comeu, é alguém que está próximo. Então, sei lá, eu comi um pão francês, por exemplo, e aí eu passei a mão no seu rosto. Eu não lavei a mão, nada do tipo. Eu tenho um farelo ali e ela sente esse glúten, né? Ou, por exemplo, a proteína do leite de vaca. No mesmo momento, ela pode já ter uma reação alérgica cutânea. Vai ficar com a pele avermelhada, ela pode começar a coçar. Então, é algo muito sensível. Então, essa preocupação dessa empresária que você comentou é de extrema importância, porque ela quer garantir aquele processo. Ela fala, ó, é 100%, não teve contato algum. Porque já pensou você comprar aquele rótulo, tá falando que tá isento, e de repente eu como e passo mal, tá? A Lê colocou aqui, né, Alessandra? Eu falo assim, né, Alessandra? Eu falo muito para as minhas alunas. A gente não se atenta em tudo isso porque a gente não tem essas alergias. Então, mesma coisa. A gente não tem. É difícil alguém ter alergia, por exemplo, a amendoim, soja. A gente ouve falar poucas pessoas. Mas até a legislação de rotulagem, né, perante a Anvisa, ela faz com que a gente escreva. Então, olha como é doido. Às vezes, prestem atenção nisso. A gente vai no mercado comprar ovo, no mercado. A hora que você pega a caixinha, tem um comunicado assim: pode conter alergênicos. Ovos. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, sei que é ovo. Como assim? Só que existem pessoas que são alérgicas ao ovo. E aí a legislação faz com que a gente coloque isso nas embalagens. Então você pega produtos aleatórios que tá lá assim, ó, pode conter traços de amendoim, soja, nananana. Por quê? Existem pessoas que têm alergia. Então eu falo que a gente não se atenta muito porque a gente não tem. Então a gente come de tudo. É a mesma coisa de ver escrito na água não contém glúten, né? Tipo. Exatamente. Você fala, gente, mas não tem farinha, é louco? Só que é legislação. E aí, olha como é importante. Numa fábrica de água, você não vai ter contato com produtos que tenham glúten. Porque você está partindo de um processo, um produto que é mineral, não vai ter. Só que olha como é doido isso, né? E você fala, gente, lógico que não contém, né? Não tem farinha aí, mas não é só isso, não tem contato algum. Então eu falo assim, é importante a gente ter esse conteúdo sobre alergias alimentares, porque hoje em dia esse nicho aumentou muito. A gente tem muitas pessoas que são intolerantes e têm alergia. E aí o pessoal fala o seguinte, né? Na minha época não tinha nada disso. Na minha época, eu comia de tudo. Minha mãe dava bolacha maisena para mim com 1 ano de idade. Só que aí tem um porém, quando a gente pensa principalmente em criança, a mortalidade infantil era muito alta. Porque a introdução alimentar era feita de forma errada. As crianças comiam, às vezes passavam mal, iam a óbito, né, faleciam, e ninguém se dava conta do porquê. Hoje em dia, até com acompanhamento médico, a gente consegue ter diagnósticos. Então, até por curiosidade, tem uma alergia muito comum hoje em dia, que é corante artificial. E aí a gente pensa assim, corante artificial, ai que frescura. Não, porque quando a gente fala de produtos processados, né, eu brinco assim, produto industrializado é ruim? Não, porque a gente come arroz e feijão, e ninguém planta arroz e feijão em casa. Então, nem tudo que vem da indústria é ruim. Mas quando a gente fala de produtos ultraprocessados, que a gente fala que são alimentos mágicos, por exemplo, um salgadinho de milho tem 1%, o resto é tudo aroma idêntico ao natural, corante, amarelo, tartrazina e afins. A gente tem uma alimentação hoje em dia que a gente come muito corante artificial. E aí, assim, se é artificial, não é comum ao nosso corpo. Então, principalmente algumas crianças começam a ter alergia. Um corante artificial muito comum é o amarelo tartrazina. E aí o amarelo tartrazina tem até em shampoo, para dar a cor amarela. E aí pensa uma pessoa que tem alergia a esse tipo de corante. Além de não poder comer, ela não pode, por exemplo, usar um shampoo. Por quê? A gente lava a cabeça, não escorre no rosto, escorre na nossa boca, na narina, e aí a pessoa começa a ter uma crise de alergia por causa desse corante.
Então eu falo assim que a gente teve uma transição tanto na alimentação quanto no comportamento humano. A nossa alimentação mudou. E aí, consequentemente, a gente começa a ter esses diagnósticos, né? A intolerância à lactose normalmente não aparece em crianças, ela aparece em adultos, da adolescência para a fase adulta. Porque a gente consumiu tanto leite que essas enzimas foram se cansando, entre aspas, ao longo do caminho, e aí a gente começa a se tornar intolerante. A alergia à proteína do leite de vaca, que é a caseína, normalmente é no início da vida, tá? Eu já nasci com essa alergia, porque eu nasci sem a produção das enzimas que fazem essa quebra, tá? A doença celíaca é a mesma coisa. Eu nasci sem a enzima que faz a quebra do glúten, tá? Que é a proteína dos cereais. Só que hoje em dia a gente tem pessoas intolerantes ao glúten. Não é que ela tem alergia, ela não pode. Ela é intolerante. Por quê? Hoje em dia a gente faz uso de uma alimentação muito baseada em farinha branca, rica em glúten. Então a gente come pão, a gente come bolacha, e aí a pessoa se torna intolerante ao glúten devido à alta exposição a ele, tá? Então são coisas, comportamentos que fazem a gente mudar a nossa conduta, tá? Legal. Ô, Fer, agora pensando na parte prática aí da confeitaria também, né? Porque o tempo voa, né? A gente tem aí Perfeito. mais 5, 10 minutinhos aí até o pessoal, se tiver quiser ir perguntando, a gente já vai tirando as dúvidas aí. Perfeito. Vamos pensando no glúten agora, né? Falando, acho que talvez o leite e o glúten são os principais aí que a gente tem de intolerância e alergia. A Perfeito. farinha de trigo, que é o principal ingrediente, né? A gente não tem como fazer igual do leite, né? Tirar a lactose, não dá para tirar o glúten da farinha e falar que, olha, essa farinha de trigo sem glúten. Não Perfeito. descobriram isso ainda, pode ser que um dia consigam, né? Mas até agora não. Mas assim, para algumas produções, tudo que a gente fala de massas básicas na confeitaria, a gente sempre trabalha com a farinha de trigo para explicar a técnica, né? Então, tipo, essa Perfeito. técnica é fermentada, o trigo é assim, essa massa seca, o trigo vai entrar assim, essa massa de bolo, o trigo vai entrar aqui e sempre por causa do glúten. O que que hoje, por exemplo, a indústria, o que que a gente já tem descoberto de ingredientes que conseguem trazer isso que nem para confeitaria sem danificar o meu resultado da produção? Perfeito. Produtos que são muito utilizados são as féculas, né? As féculas, elas não têm glúten, né? Por mais que, quando a gente fala das féculas, batata, é um carboidrato. Tem glúten? Não, não tem glúten. Então, hoje em dia, a gente tem muitas receitas que estão sendo desenvolvidas a partir da fécula de batata, só que aí tem uma questão que é muito trabalhada a consistência, porque a gente não chega na mesma consistência usando fécula, né? Amido de milho é muito utilizado e dependendo das produções, Gabi, as farinhas das oleaginosas. Então, farinha de amêndoa, farinha de castanha, tá? Dependendo da produção. Então, ultimamente a gente usa muito esses produtos, né? As féculas em geral, amido de milho e também as farinhas de oleaginosas para dar a consistência e chegar o mais próximo que a gente gostaria do produto. Legal. Porque aí a gente tem que pensar em outras questões, né? Que, por exemplo, a farinha de trigo, além dela dar estrutura, né, por causa do glúten, ela também espessa essa produção. E aí, se você Perfeito. pegar, que nem você trouxe, o amido de milho, a fécula ajuda no espessamento. Uma farinha de oleaginosa não espessa. Ela não dá esse ponto que a gente precisa, né? Tipo, você não consegue fazer um mingau, por Exato. exemplo, né? Então, aí já é uma outra Exato. complicação. Então, por exemplo, se você for pensar numa massa para dar estrutura, ok, usar uma oleaginosa, né? Mas agora para fazer um creme de confeiteiro, quero fazer um creme de confeiteiro sem farinha de trigo, que eu preciso espessar esse creme, eu não consigo trocar a farinha de trigo, a não ser que seja. Exatamente. Outra. Perdão, Gabi, te interrompi, Não, não, perdão. não, tranquilo. Não, outra farinha que eu ia comentar é a de arroz, que a gente utiliza muito hoje em dia também, tá? A farinha de arroz, ela tá com uma aplicação bem alta, principalmente quando a gente fala da questão de pães. Porque ela vai chegar um pouco mais próximo, por exemplo, do resultado que você gostaria quando usa farinha de trigo. Depois eu posso até compartilhar com você, Gabi, para você passar para os alunos. No curso técnico em nutrição, a gente testa um pão para sanduíche, ao qual a gente usa o creme de arroz. Eu até disponibilizo para você depois, para passar para o pessoal.
E aí a gente usa o creme de arroz. E aí é muito engraçado, porque quando a gente fala do pão, a gente está esperando aquela característica de pão francês, né? Só que ele fica muito parecido como se fosse um pão de queijo, como se fosse a utilização do polvilho. Então é até complicado, porque assim, a gente tem que fazer a experimentação. Eu acho que aprendendo as técnicas e reconhecendo os alimentos, como você fala, os insumos, a gente consegue ver as características. Então, o que você espera? Uma oleaginosa, farinha de oleaginosa, não dá para fazer um pão. E não vai dar a estrutura que eu quero, né? Não vai fazer um mingau, não vai formar um mingau, um creme. Então, tudo isso é importante, tá? Eu disponibilizo para você depois, para você compartilhar com os alunos. Eu acho legal essa experimentação, a gente testar receitas diferenciadas. Assim como bolinhos, muffins que a gente usa, cupcake, com farinhas de oleaginosas, de amêndoa e afins. E aí é bacana mais para frente eles até testarem isso para ver essa diferença, né, de textura, da técnica a ser aplicada, quais são os melhores insumos a serem E é utilizados, legal tá? isso porque semana que vem a gente vai trabalhar com eles um pouquinho sobre as técnicas das massas bases. E aí isso faz muito sentido para a gente entender o porquê que eu posso, numa receita, no pão de ló, a farinha de trigo não é importante para mim. Por quê? Quem está dando a estrutura é o ovo. Então eu posso, de repente, substituir por uma outro tipo de farinha, né? Então agora se eu estou num pão que a farinha de trigo é principal, que eu preciso daquele glúten, né? É já muito mais difícil. Tanto que é muito complicado achar um pão sem glúten hoje. Assim, um pão com textura de pão francês, que você falou com a mesma característica. Aquela crocância. A Lê colocou aqui pra gente, né, Gabi, em questão do grão de bico e de maracujá. Você tá falando da farinha, né, Lê? Perfeito. Entra muito nessa questão quando a gente fala do creme de arroz, do amido de milho. Depende do que você quer. Então, por exemplo, a farinha de maracujá, eu já vi algumas aplicações como se a gente fosse fazer panquecas, sabe? Crepe. Porque a gente está falando de uma massa ao qual ela vai ficar fina, eu não preciso que ela cresça, ela não precisa ficar, como posso falar, crocante, porque a gente está falando de uma massa de uma panqueca. Farinha de grão de bico, eu também vi a aplicação pensando em bolos, tipo torta de liquidificador, bolos salgados, a gente consegue usar, e a gente usa outros elementos, ovos, leites e afins, então a gente consegue usar em bolos salgados, tortas, né? Assim como a de maracujá em panquecas, então elas podem ser usadas. Eu falo muito uma questão, tudo é experimentação. Então, para vocês terem ideia, assim, conhecer o elemento que a gente está trabalhando é difícil, porque qual consistência você quer chegar? Então, a gente tem que pensar que o glúten, ele dá a questão da estrutura, né, Gabi? A gente ativa o glúten dependendo da preparação, né? Nesse caso, a gente não vai ter essa ativação do glúten, a gente não vai ter massa, tem elasticidade, a gente não tem essa característica. Então, eu falo que é uma gama hoje em dia de atuação muito bacana, porque isso cresceu. Eu brinco assim, né? Quando vocês forem fazer compra, procura lá na parte de produtos naturais e afins, tem um biscoito que é com arroz. Eu brinco que parece um isopor. Gente, ainda quando o pessoal fala, ai, tapioca, tal, beleza, mas esse de arroz, eu fico olhando, eu falo, gente, é um isopor, parece isopor que a pessoa tá comendo. Eu já comi por curiosidade. E aí eu falo assim, gente, será que ninguém nunca pensou em fazer algum outro tipo de massa? Né, uma massa que seja neutra, que o cara consegue comer com uma geleia, consegue comer com uma manteiguinha, como se fosse uma torrada, porque aquilo é um isopor. Então eu falo assim, tudo está relacionado a esse entendimento do que essa alergia, essa intolerância, quais são os alimentos proibidos. E aí, Gabi, na nossa conversa, se você me permitir, eu compartilho os materiais que eu tenho com eles, né, sobre os conceitos básicos de alergia, de intolerância, quais são os ingredientes, né? Então, eu acho que facilita muito e abre a mente deles para isso. Tá, outra coisa, para completar, né? Essas restrições. Até do que a Alessandra trouxe, das farinhas de grão de bico de maracujá, uma outra coisa que a gente tem que pensar na produção da confeitaria é na questão do sabor que isso resulta. Trocar farinhas podem alterar os sabores. Às vezes não é só uma questão de técnica. Então, por exemplo, a farinha de grão de bico, eu particularmente acho que ela dá um gosto muito acentuado quando você utiliza ela. Você consegue ela substituir várias coisas, mas você sente ela presente. Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado também, que não é simplesmente fazer uma troca, né? Também é pensar
no resultado final, né? O quanto que do aroma, do sabor, tudo, Exato. né? Daquilo pode alterar. Até em coloração, né? Algumas farinhas podem. Então, assim, não só fazer análise da técnica, né? Análise sensorial final. Quanto Perfeito, alterou daquele original que eu pensava, né? De cor, de sabor, de textura, de tudo perfeito. isso. E aí eu acho que a grande, não sei, assim, Exatamente. até para a gente ir fechando aí, não sei se é uma polêmica ou não isso, mas eu acho que a grande crise que eu vejo é às vezes a gente querer deixar uma coisa igual e talvez a gente não nunca vai conseguir aquilo e talvez a gente não precise conseguir aquilo, né? Então eu não preciso fazer um pão sem glúten. Eu vou fazer uma massa com uma farinha diferente que vai dar um resultado interessante e que vai ser gostoso, mas não ficar querendo buscar sempre aquele resultado, né? Tipo, que eu só consigo com tal ingrediente, né? Então, sei lá, né? Não sei se isso é uma lógica que a gente tem que pensar às vezes, né? Eu não tô ouvindo nada, Fer. De trigo. Ela quer ouvir aquele crack na boca, né? Só que infelizmente não vai acontecer, porque a gente não tem esse glúten ali ativado. Então eu acho importante a gente entender os ingredientes. Vou compartilhar com vocês alguns materiais que eu tenho e algumas receitas. Eu acho muito bacana até para vocês experimentarem, que é o que a Alessandra comentou, né? Normalmente a gente desconhece, a gente não presta atenção nisso. Então a gente também não consegue orientar para a pessoa o resultado que vai ser encontrado, né? A gente não consegue falar para ela porque a gente também desconhece. Então é importante a gente se atentar. A Carol colocou aqui que tá me ouvindo também. Perfeito. Então eu acho muito bacana isso, né? Eu até falei com o Gabi, quando a gente fala de insumos para confeitaria, mesmo a gente tem essas particularidades. Então, entender essa composição desse alimento. Então, tá, eu tiro a lactose, o produto vai ter um teor maior de gordura? Depende. Depende de qual produto, se é um leite condensado, se é um creme de leite, de qual marca você está falando. E aí eu falo muito isso para os meus alunos, da importância da ficha técnica. É igual quando a gente testa uma receita, que a gente brinca assim, só dá certo com essa marca de leite condensado. A gente até fala, você tem que fazer com esse leite condensado. Porque a gente está falando de uma composição estrutural. É diferente uma marca com a outra. Então, assim, às vezes a gente faz receita e só dá certo com aquele produto, mas porque a composição dele é diferenciada. Então, isso também está muito relacionada à redação da ficha técnica, né? Qual produto que eu tenho que utilizar? Tem que ser dessa marca específica ou não precisa ser dessa marca específica. Então, eu acho importante essa construção de portfólio, Ô, algo em Fer, cima do conhecimento. Pois não, Gabi? desculpa aí que deu uma caidinha aí, eu até fechei a câmera para não carregar tanto, mas a internet ficou meio ruimzinha aqui. Fica Mas é tranquilo. legal, e acho que pegando esse gancho aí que você está falando, da gente sempre estar muito antenado com o mercado, né, do que está acontecendo. Esses dias, que nem essa questão de coco, tá saindo tudo que você pensar de coco na vida. Oi? Farinha de coco também está em alta agora. Farinha Farinha de de coco, coco. leite de coco, açúcar de Antes era coco. só o óleo de coco, agora é É. farinha de coco, açúcar de coco, Aí tudo leite em agora. pó de coco, leite de tudo é coco. E aí esses dias eu fui no mercado, achei um leite condensado de coco, que eu nunca tinha visto. Caríssimo, acho que era menos que uma lata, era R$ 25. E aí, tipo, e aí vale também a pena você pensar no custo, né? Tipo, quanto que eu vou. Será que o cliente vai pagar tudo isso? Será que não vai alterar o gosto, o Tá. resultado?
Exato, Gabi. Eu fiz uma época, na época da graduação, né? Eu fui fazer uma atividade no Hospital São Paulo e lá eles têm um núcleo para pessoas portadoras da doença celíaca. E aí foi muito legal esse trabalho na época da faculdade, porque a gente tinha adultos e crianças com a doença celíaca. E o adulto ele lida um pouco melhor com as restrições, um pouco. Agora, a criança, é difícil você falar que não, porque ela não pode e acabou. Porque ela sente falta de doce, ela sente falta de vários outros produtos que ela não poderia comer convencionalmente, ou aquela coisa de compartilhar a lancheira. Ela não pode compartilhar a lancheira dela, né? Se Ela for até pode amar, mas ela não pensar, pode pegar do outro. festa infantil é só glúten e lactose, né? Exato. Então eu falo assim, é muito complicado para as crianças. E aí eu lembro que uma das queixas das mães era exatamente isso, Fernanda. A gente quase não tem produto para eles. Para comprar é muito caro. Então a gente sempre troca receitas de coisas que a gente testou e deu certo e que eles gostam. Porque também tem coisas que é paladar, né, gente? A gente experimenta e também não gosta. Então elas tinham essa grande dificuldade. E isso eu tô falando de 9 anos atrás, tá? 9, 10 anos atrás, né? Porque eu ainda estava na faculdade. Então eu falo assim, é uma coisa que cresceu. Hoje em dia também cresceu o número de pessoas com alergias e intolerâncias, porque o diagnóstico é feito. Antes não existia isso, gente. Ai, vamos fazer exame de sangue. O exame de sangue não era feito assim, a torta direita. Vamos fazer. Não era assim. Então muitas pessoas não tinham diagnóstico. E aí aquilo, se a gente tem uma gama pequena de pessoas com aquele problema, não é algo que todo mundo vai estudar a respeito. Agora, quando a gente começa a ver uma questão maciça de gente, é muita gente com intolerância à lactose, é muita gente com alergia à proteína do leite de vaca, é a hora que o pessoal começa a dar atenção. Então, é igual o Gabi falou, os produtos. Antigamente, a gente não via produtos sem lactose. Não encontrava, era difícil. Hoje em dia está lá, sem lactose, então creme de leite, leite condensado. E produtos também que são de fácil acesso, não são tão caros, dependendo da marca. Então, eu acho que vai muito o que o Gabi falou, é a gente acompanhar as tendências, mas também pensar no custo-benefício. Nem todo mundo que tem alergia ou intolerância tem um poder aquisitivo alto. Então, assim, também fica injusto a gente atender só essa gama de pessoas que tem um poder aquisitivo melhor, tem mais grana para gastar. A gente também tem pessoas pobres, de baixa renda, que também têm alergias e intolerâncias, e que querem se alimentar como as demais, né? Então, eu acho muito importante acompanhar isso. Entendi. Legal. Não, tu tá ouvindo aí, né, Fer? Desculpa, eu vou abrir a câmera agora pra gente. Ó, Fer, se deixasse, acho que a gente fica falando aqui mais várias horas, né? Que olha, o tempo aí correu, viu? Foi bem legal. Mas, Fer, acho que a ideia. Não, a ideia nossa era, na verdade, instigar os alunos a pensar nisso, né? A gente vai ter mais aulas sobre isso durante o curso, mas eles trazerem essa associação durante essas aulas que a gente está falando de técnica, de ingredientes, o quanto isso também lá na prática, que ainda está um pouco longe, mas vai acontecer, né? Tipo, quanto que na hora de aprender uma técnica eu posso parar, o que eu poderia trocar aqui, né? O que eu poderia fazer pensando no glúten, lactose? Posso fazer uma provocação? Pode. Eles estão, sim, no desenvolvimento do projeto integrador, certo? Sim. Não sei como vocês trabalham em São Carlos essa proposta, mas eu achei muito bacana. E aí eu estou compartilhando assim, uma provocação, mas foi algo que eu achei muito bacana. No Técnico Confeitaria de São Bernardo, até por eles terem essas aulas também, os grupos no projeto final, eles desenvolveram receitas pensando também nesse público-alvo. Então eu achei muito legal porque eles fizeram algumas produções e fizeram a releitura dessas produções pensando em pessoas com restrições. Legal. Então, assim, fica essa provocação para eles, que eu acho muito importante a gente ter um plano B, né? Então, assim, a gente tem um público diferente. Então, eu faço uma produção. Qual a releitura que eu poderia fazer pensando num público que tem uma alergia, uma intolerância? Então, fica essa provocação aí para eles, né? Eles pensarem isso no futuro, quando chegar no projeto integrador. Sim. E dá pra gente acrescentar isso no projeto, sim. Tem bastante. O tema do projeto deles é a confeitaria do amanhã, né? Tipo, a confeitaria após a pandemia. Como que vai ser tudo isso? Então, é uma questão aí que está também em evidência. Quem não interessa a pandemia, a pessoa continua com intolerância e com alergia, né? Ela vai ter que continuar consumindo. Exatamente. E com mais cuidados ainda, Exatamente. né, Gabi?
Porque quando a gente fala de uma pandemia, como a gente está vivendo agora, pessoas com sistema imunológico mais baixo são as mais afetadas. E aí a gente está falando de grupos de risco, né? Mas a gente está falando num todo. Então, pensa uma pessoa que já tem uma patologia, uma doença associada. Ela Sim. tem que tomar mais cuidado ainda, né? Então fica essa provocação aí, tá? Isso aí. Ô, Fer, não tem nem como agradecer. Muito obrigado aí pela Eu que participação. Foi muito agradeço. legal. Quero falar para os alunos aí depois, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu também posso passar para a Fer, tenho o contato dela, tudo. A gente Sim, pode passar o e-mail também, se vocês quiserem mandar direto para ela. Ela vai compartilhar aí o por favor, material tá? depois, tá? Mas a gente agradece muito. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí de trocar informações com você, tá bom, Fer? Perfeito, eu que agradeço. Até breve, gente. Continuem firmes e fortes, tá? Até! Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação.